Deixa eu te falar uma coisa que ninguém vai ter coragem de dizer na sua cara. Aquela mulher que, do nada, resolveu que quer compromisso sério depois de passar anos pulando de galho em galho em relacionamentos casuais, ela não mudou de verdade. O que mudou foram as circunstâncias dela. E se você não souber distinguir uma transformação real de um reposicionamento estratégico, você está prestes a cometer o erro mais caro da sua vida. Eu vou te mostro. Era exatamente o que acontece com mulheres que têm um histórico pesado de relacionamentos quando elas chegam aos 35 anos. Vou te explicar por que essa mudança repentina em direção ao casamento e à família não é o que parece ser e como você pode evitar se tornar o plano B de alguém disfarçado de primeira opção. Isso aqui não é sobre julgamento, é sobre reconhecimento de padrões. É sobre entender a psicologia e a biologia feminina para que você tome decisões baseadas em fatos e não apenas na emoção. Porque agora mesmo existe uma onda de mulheres beirando os 40 afirmando que finalmente descobriram o que querem. E o que elas querem é um homem de valor para sossegar. A pergunta que você precisa responder é se você está sendo escolhido ou se ela está apenas se contentando com o que sobrou. O que muda para as mulheres depois dos 35 altera fundamentalmente a forma como elas encaram as relações. A fertilidade delas não apenas diminui, ela despenca de um penhasco. Aos 35, a qualidade e a quantidade dos óvulos começam a cair drasticamente. Aos 40, a janela está se fechando rápido, e elas sabem disso. Isso não é a minha opinião. É biologia reprodutiva que toda mulher entende intelectualmente, mas que muitas ignoram emocionalmente até que se torne impossível não encarar a realidade. Aquela urgência que você sente vindo dela para definir, cai a relação, para traçar cronogramas, para saber onde isso vai dar. Isso não é necessariamente desejo por você especificamente. É pânico biológico. Ela passou os 20 e poucos e o início dos 30 acreditando que o tempo era infinito. A cultura disse a ela para focar na carreira, nas experiências, no crescimento pessoal. Disseram que a maternidade podia esperar, que a medicina moderna resolveu o problema da fertilidade e que ela poderia ter tudo em qualquer idade. E agora ela olha no espelho aos 37 ou 39 anos e o médico dela está tendo conversas bem diferentes sobre as chances de concepção e os riscos genéticos. Esse declínio não é apenas estatístico. Envolve taxas mais altas de aborto espontâneo, complicações na gravidez e intervenções caríssimas se a concepção natural falhar. Então, quando ela te pressiona por um compromisso rápido, entenda o que está movendo essa pressa. Você não está se pondo convidado apenas para ser um parceiro. Você está sendo recrutado para resolver uma crise que vem sendo construída há anos, enquanto ela fazia escolhas diferentes. A segunda grande mudança é o deslocamento dramático no valor de mercado dela. A atenção, as opções e a abundância que ela viveu na juventude evaporam rápido demais. Os homens que a perseguiam implacavelmente aos 28 não fazem o mesmo aos 38. Homens de alto valor, com recursos e status, os têm acesso a mulheres de várias idades, e a biologia os empurra para mulheres mais jovens, que representam chances melhores de ter filhos saudáveis. Isso não é crueldade, é psicologia evolutiva. Então, ela olha ao redor e percebe algo perturbador. A qualidade dos homens que a procuram mudou. Aqueles caras excitantes e carismáticos que ela namorou casualmente já seguiram em frente para mulheres mais novas. Os caras que mostram interesse sério agora são muitas vezes aqueles para quem ela nem olharia 5 anos atrás. Pense bem no que isso significa na prática. Você é um cara decente, estável, com bom caráter. Talvez você tenha tentado a atenção dela quando ela tinha 31 e foi ignorado ou levou um ghosting porque não passava a emoção que ela buscava na época. Agora, aos 38, você recebe respostas empolgadas. Ela valoriza a sua estabilidade e bondade. O que mudou? Você ficou subitamente mais atraente, ou as opções melhores dela desapareceram, fazendo de você o aceitável por falta de alternativa.
Essa é a pergunta que vai assombrar o seu casamento se você não for honesto antes de assinar os papéis, porque no fundo, ela sabe que está se contentando com menos. E esse conhecimento gera um ressentimento que envenena tudo. Pesquisas sobre apego mostram padrões desconfortáveis. Mulheres que tiveram inúmeros parceiros casuais desenvolvem a doença da comparação. O cérebro delas foi treinado para avaliar opções constantemente, buscando o próximo upgrade. Aos 35, surge uma insatisfação crônica que nenhum parceiro consegue curar, porque o problema é a estrutura psicológica dela, moldada por anos de encontros em série. Isso destrói a relação aos poucos. Ela tem dificuldade em sentir a intimidade como uma conexão real, porque foi treinada para manter distância emocional mesmo durante o sexo. O carinho dela parece uma performance, não algo autêntico. Ela não consegue lidar com desafios normais de casal sem ameaçar ir embora, porque aprendeu que quando fica difícil, é só sair e achar outro. A resolução de conflitos dela é subdesenvolvida. E frequentemente há questões de ansiedade e depressão que elas culpam na sorte ou na sociedade, em vez de conectarem às suas próprias escolhas passadas. Entenda essa distinção cruque. Seja quando uma mulher jovem escolhe compromisso, geralmente é por desejo genuíno. Ela quer construir algo com alguém por quem se sente atraída. Mas quando uma mulher com um histórico vasto quer compromisso aos 30 e muitos, a motivação é necessidade estratégica. Ela precisa de segurança e estabilidade antes que a porta se feche. Você não é o prêmio dela, você é a solução para um problema que ela mesma criou. E ela vai acabar te ressentindo por representar essa solução, mesmo dependendo dela. Esse ressentimento aparece em comentários maldosos, te comparando a ex-namorados, na falta de intimidade usada como punição e em críticas implacáveis. Ela faz você se sentir grato por ela ter te escolhido, quando a realidade é que ela tem sorte de você ter ignorado o passado dela. Fique atento aos padrões. Interesse repentino em caras que ela ignorava antes, uma urgência extrema em casar e ter filho, diz como se o tempo fosse um inimigo, e uma performance de feminilidade tradicional que não condiz com o histórico dela. Ela diz que agora valoriza o lar e a cozinha, mas as redes sociais dela mostram anos de busca por atenção provocativa. Outro sinal é a defensividade agressiva sobre o passado. Se ela esconde informações ou te ataca chamando de controlador por fazer perguntas básicas, é porque sabe que a verdade mudaria a sua decisão de ficar. No fim das contas, você está recebendo uma versão dela com menos brilho, mais bagagem e expectativas rígidas, enquanto os caras do passado pegaram o auge dela sem oferecer nada em troca. Você está sendo convidado para o pior negócio da história disfarçado de romance. A cultura mentiu para as mulheres, dizendo que elas podiam ter tudo a qualquer hora, e agora que a realidade bateu à porta, o pânico tomou conta. Não se deixe levar por esse pânico. Avalie se a mudança dela é interna ou apenas estratégica. Veja se ela assume a responsabilidade pelas escolhas do passado ou se faz de vítima. Se o compromisso for movido por medo, o casamento será um desastre. Você merece alguém que te escolha pelo que você é, não por ser a melhor opção disponível, quando o resto sumiu. Não aceite ser o porto seguro de quem passou a vida inteira em mar aberto com outros capitães. Se você já passou por isso, ou reconhece esse padrão, comenta aqui embaixo para a gente ver o quanto isso é comum. E se esse conteúdo abriu seus olhos, se inscreve no canal. Aqui a gente fala a verdade que a cultura tenta esconder para te manter confuso. A verdade dói agora, mas é bem menos dolorosa do que descobrir tudo isso depois de já ter entregado sua vida nas mãos de quem só te vê como um bote salva-vidas.